Bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas apresentações, aos nossos painéis de hoje de manhã. Eu sou Pedro Fará, Pedro Lúcio Siqueira Fará. Estou na ANEFAC há 40 anos. Comecei minha vida aqui com o Pitim, tão bem lembrado hoje. Passei por várias posições dentro da ANEFAC. Fui membro há muitos anos do Conselho de Administração, fui líder do Conselho de Administração, presidente do Conselho por alguns anos. Hoje estou no colegiado, que são os presidentes que estão na reserva, esperando sua vez, numa base de rodízio, ok? Bem, a minha vida profissional foi de risco. 40 anos de auditoria, 12 a 13 na falecida Arthur Andersen e 25 anos na Ernst Whinney. Então, aprendi nesses 40 anos a conviver com risco, avaliar risco, reportar riscos e determinar todos os trabalhos de auditoria com base nos riscos e no que poderia dar errado. Ok? Então, estou muito à vontade para falar deste painel. Meu nome poderia ser Pedro Riscos Fará. Muito bem. Vamos para o nosso próximo painel, que é um oferecimento da Simpar e será por mim mediado. É fato que as empresas precisam construir resiliência para enfrentar as crises econômicas, políticas e ambientais. Não está fácil, né? Vocês não acham? A elaboração de planos de contingência e a adoção de uma abordagem proativa na gestão de riscos são fundamentais nos tempos atuais. As empresas não podem ser negligentes nesse sentido. Eu gostaria, nesse momento, de chamar ao palco os nossos debatedores, que vão enriquecer este painel. Inicialmente, a Lúcia Helena Domingos. Por favor, Lúcia. A Lúcia Helena Domingos é advogada, mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Hamburgo, com MBA pelo IBMEC Rio de Janeiro e pós-MBA pela St. Paul Escola de Negócios. Ela possui 20 anos de carreira corporativa como executiva da área jurídica em empresas multinacionais de diversos setores de atuação na América Latina. Atualmente é membro do Comitê de Ética do Instituto Clima e Sociedade, das Comissões Jurídica e de Ética do IBGC e sócia do escritório LDTP Advogados. É ainda membro do Conselheira 101, da ONU Mulheres e alumni do ABPW. Além disso, Lúcia Helena morou muito tempo no exterior, é fluente em espanhol, inglês e alemão. Chamo agora para se unir a nós o Rodrigo Olinto. O Rodrigo Olinto é sócio de Risk Consulting da Ernst & Young, hoje chamada de EY, especializado em Risk Management, líder na estruturação e crescimento da prática de Risk Management no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. Membro do comitê que discute temas estratégicos para conselhos de administração. Possui ampla exposição multicultural com interações frequentes nas operações dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Bem, a governança corporativa desempenha um papel crucial na resiliência das organizações diante de crises imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais. A adaptação a esses negócios requer uma abordagem proativa e estratégica. Eu vou apresentar para vocês, de uma forma bem rápida, na base de um esquenta, diretrizes para ajudar
as empresas a reformular suas práticas de governança e assegurar a continuidade de negócios, eficácia e sustentabilidade a longo prazo. Inicialmente, algumas coisas podem parecer aqui óbvias, mas como diz o meu amigo Charles Holland, só é óbvio quando alguém fala. Por quê? Porque quando você fala o óbvio, o seu interlocutor diz, puxa, é assim que eu penso. Então está criada a empatia. Diversificação. As empresas devem diversificar os seus produtos, serviços e mercados. Isso não só reduz a dependência de um único fluxo de receita, mas também permite que a empresa se adapte a mudanças nas demandas e nas condições econômicas. Ok? Vamos ver se funciona isso aqui agora. Quer subir? Ah, tem uma pegadinha, né? Tá ok. Planejamento estratégico. Eu não vou ler os slides, tá? Eles estão aí, estão disponíveis vamos dizer, nos nossos meios de comunicação. Tudo isso que eu vou mostrar aqui rapidamente estará disponível para a futura consulta. Mas o planejamento estratégico ele é fundamental, né? E o Rodrigo vai tecer comentários mais detalhados e profundos com relação a isso. A seguir, a gestão financeira sólida. Parece óbvio, mas, gente, não é, né? Hoje, as empresas, na gestão financeira, elas estão sempre atrás dos riscos. Risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de crédito, risco de uma cláusula contratual restritiva não ser atendida. Mas essa é a gestão financeira tradicional, que todas as empresas seguem, né? Liderando a comissão de avaliação do Prêmio Transparência, eu lidei esse ano com cerca de 50 balanços, e todos eles descreviam os seus riscos na área financeira e seus instrumentos financeiros voltados para isso, né? Ou seja, de um modo geral, é uma preocupação já, vamos dizer, indistintamente difundida. Inovação e tecnologia. As empresas elas têm que adotar novas tecnologias e seguir o que está acontecendo. A promoção da inovação é muito importante, ela se adapta rapidamente a mudanças no mercado. Flexibilidade operacional, né? Muitas já aprenderam isso, inclusive na nossa última grande aventura, que foi a epidemia, né? Então, as empresas aprenderam com erros e acertos como se posicionar com relação a isso. Mas é muito importante que essas mudanças no ambiente externo sejam rapidamente apreendidas e resolvidas. O modelo híbrido, né, de trabalho foi muito utilizado e parece que já está caindo em desuso, mas vamos ficar num sistema agora, eu acho que híbrido, né? Isso veio para ficar. Responsabilidade social e sustentabilidade é algo que, ao longo dos anos, vem se incentivando, né? Vem crescendo nas empresas. E a transparência e o engajamento com as partes interessadas criam esse ambiente de confiança e apoio mútuo. E capacitação de recursos humanos, né? Investir nesse desenvolvimento e na capacitação dos colaboradores é fundamental. Então, essa equipe bem treinada e motivada, ela é mais preparada para enfrentar os desafios. Mesmo, mais uma vez, considerando o que vem acontecendo nos últimos anos, né? É uma série de mudanças e de riscos e de desafios. A reforma tributária é uma delas. Muitas empresas não se aperceberam disso, mas é um grande risco que elas vão ter que enfrentar. Muito bem. Então, nós agora vamos para o nosso painel, que
Eu vou me sentar, para ficar mais à vontade. Ok, então, o nosso painel de agora será Riscos e Resiliência Organizacional em um Mundo em Transformação. Rodrigo, nos fale mais detalhadamente sobre gestão integrada e riscos e resiliência. Bom dia a todos. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Pedro, prazer estar aqui com você, Lúcia. Bom, o tema risco, ele ganha muita relevância quando algo ruim acontece na organização, e aí parte da liderança, parte da alta administração, conselho, tenta entender, né, o que deu errado, por que deu errado e como que a gente consegue evitar, né, que coisas assim, né, aconteçam no futuro. Né? O que a gente propõe na gestão de riscos é uma abordagem proativa nesse sentido. Né? Então, né, como foi comentado aqui mais cedo, né, eu também gosto de frase, então a escadaria se lava de cima para baixo, eu vou usar essa para frente, e a gente começa efetivamente a pensar nos riscos quando a gente pensa na estratégia do negócio, para onde que ele está mirando, para onde que ele está caminhando. Então, quais que são as variáveis, quais que são as premissas que a gente assume, né, um crescimento de mercado, uma entrada no novo mercado, uma diversificação de portfólio, né, uma questão relacionada à própria reforma tributária, né, algum tipo de benefício fiscal que você não vai ter, mas também seus concorrentes também não vão ter, e como que isso se comporta em termos de precificação, em termos de estratégia de dar mercado. Então, a gente trata todas essas questões de temas de risco no âmbito do que a gente chama de riscos corporativos. Né? A gente tem um framework que a gente integra a estratégia com a gestão de riscos, ou seja, é muito comum, quando as empresas vão trabalhar o desdobramento da sua estratégia, que elas definam metas para os seus processos, metas para as suas áreas de venda, metas para a sua comunicação, né, indicadores de performance, planos de melhoria, né, enfim. Obrigado, Pedro. Para que essa estratégia seja levada adiante. O que a gente propõe é que isso seja casado com uma discussão dos riscos associados àquela estratégia. Então, como que cada gestor de cada processo, de cada área, né, ele precisa, né, entender o que precisa dar certo dentro do seu negócio, né, precisa dar certo dentro da sua área, dentro da sua estrutura, né, o que pode dar errado e como que eles endereçam. Né, e a gente casa, né, essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, né, questões de estratégia, questões financeiras, como você comentou, questões operacionais, da operação como um todo, questões relacionadas à compliance, né, que a gente também precisa estar super atento, que são coisas que podem parar o negócio, né, com temas operacionais, né, que estão ligados aqui à questão de segurança do processo, segurança de pessoas, né, a gente falou aqui muito sobre questões de saúde mental, que está ligado também a essa questão mais operacional do nosso dia a dia. Então, ele tem um tema estratégico, é um tema amplo de saúde mental, mas isso se materializa no dia a dia, no processo mais estressante, no feedback mal dado, né, no trabalho excessivo. Então, isso é importante, isso estar casado, para que a gente consiga entender, dentro desse cenário, né, e aí a gente usa alguns animais para explicar. Né? A gente tem o famoso cisne negro, né, que é o risco ou evento de altíssimo impacto, mas que é difícil de ser previsto, mas que depois que ele acontece parece que é simples de explicar. Né? A pandemia, por exemplo, né, se você for pegar o histórico, não era incomum surgir doenças respiratórias vindas da Ásia, não é incomum. Já surgiram outras e provavelmente virão outras no futuro.
O ponto do cisne negro foi o impacto. A gente nunca imaginou que uma doença respiratória pudesse parar o mundo da forma como ele parou. Então, dentro dessa dinâmica, a gente tem toda a questão relacionada à resiliência, né? Então, se você não consegue prever tudo que pode parar o seu negócio, você pode se deparar com questões relacionadas a cisnes negros, o importante é você entender quais que são os seus processos críticos, o que não pode parar, e o que, se parar, qual que é o tempo máximo de retorno para que você tenha ali o seu impacto reduzido. E trabalhar em cima de protocolos de continuidade, protocolos de continuidade operacional, para que, caso aquele processo seja interrompido por qualquer motivo que for, você consiga ter um plano B, um plano C, e esse plano ser treinado, e esse plano ser melhorado ao longo desses treinamentos e simulados. E, eventualmente, poder ser auditado também. Porque uma coisa importante durante a crise quando a gente não tem uma estrutura pronta para responder à crise, que tudo é feito muito de forma informal. Então, cria-se um grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp acaba tomando uma série de decisões, essas decisões não necessariamente estão dentro do fluxo, do rito de governança da organização, e depois que a crise passa e as decisões já foram tomadas e as ações já foram feitas, e a auditoria, né, vem verificar a conformidade de tudo que foi feito, óbvio que existe uma série de situações onde a gente pode contemporizar e trazer um entendimento da emergência e da necessidade de tomar aquela decisão naquele momento, mas se você tem uma estrutura de crise estruturada, no momento que ela acontece, você tem uma estrutura mais robusta para responder à crise. Então, se você tem uma pessoa de compliance, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do jurídico, o auditor, compondo esse comitê de crise de uma forma estruturada, cada um sabendo seu papel e responsabilidade, o que precisa documentar, o que precisa ver, fica mais fluida a gestão da crise e a gente consegue ali tratar todos os pontos de uma forma coordenada. Tá? E um outro animal que existe também dentro desse nosso universo é o rinoceronte cinza, que, ao contrário do cisne negro... Tá vendo? Às vezes o inesperado acontece. É imprevisto. O rinoceronte cinza, por outro lado, ele é um risco que ele é conhecido, ele é altamente provável, mas ele é negligenciado. As pessoas sabem que ele existe, não trabalham em cima dele e ele acontece e se materializa. Né? Eu tenho um exemplo de um cisne negro e de um rinoceronte cinza para compartilhar com vocês, até para ilustrar isso que eu estou comentando, que durante a pandemia, muitas empresas foram pegas de surpresa, naturalmente, pela parada do mercado global. E uma empresa específica, né, do setor de comércio varejista, ela tinha um plano, como ela tem uma operação global, para atuar em caso de uma guerra mundial. Então, se tivesse uma guerra mundial com baixa da economia, dificuldade de transitar entre países, né, baixa da população, baixa do consumo, eles tinham um plano para atuar nesse cenário. Eles adaptaram esse plano e rapidamente eles conseguiram ali manter a operação no nível mínimo esperado. Né? E, por outro lado, aí agora um caso onde, infelizmente, o impacto se materializou, e aí a gente está falando já do rinoceronte cinza. Eu tenho um cliente que ele tem uma exposição cambial alta, né, por conta das operações que ele tem com os Estados Unidos. E, durante a conversa com o CFO, ele falou assim, não, mas esse é um risco baixo, esse é um risco que a gente entende que faz parte do negócio, a gente não vai atuar em cima dele, não.
e 4, 5 meses depois veio uma alta forte do dólar, e aí o resultado foi junto com essa alta. Né? Então, era um risco conhecido, era algo que podia ser tratado, era algo que podia ser endereçado, mas em função de agendas concorrentes, e também entendo que a gente precisa priorizar, esse tema acabou não sendo levado adiante. Né? Eu tenho observado, dentro desse cenário, aí para caminhar para uma conclusão aqui, né, em função até do tempo, eu tenho observado muito uma maior busca e um maior interesse pela agenda de riscos, pelas organizações e pela liderança. Né? Eu costumo comparar a gestão de risco com o freio do carro. Né? Eu sou um cara que gosto muito de automobilismo, né? Tive a sorte de acompanhar o Senna, né? Quando era pequeno, e o carro de Fórmula 1, ele só consegue andar 300 km por hora, o piloto só consegue ter a performance que ele tem porque ele tem o freio. Se ele não tem o freio, ele não consegue fazer a curva e ele vai ter que andar a 10 km por hora, ele não consegue andar 300. Né? Então, a gestão de riscos, quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada e conectada com o planejamento estratégico da organização, né, que entende as curvas, que entende o circuito, aí continuando na analogia, a gente consegue saber o ponto certo de frear e o ponto certo de acelerar. Então, eu vejo muito alguns comentários no sentido de que aqui na minha empresa a gestão de riscos não tem tanta força. E aí a gente vai entender uma gestão de riscos mais burocrática, mais pro forma, que não traz tantos insights, aí realmente a liderança entende aquilo como algo mais burocrático também. Então, a partir do momento que você se conecta com o negócio, a partir do momento que os gestores entendem que aquilo está fazendo sentido, que eu estou conseguindo trazer temas que são relevantes, que estão ajudando ele a levar a agenda dele adiante, a gente ganha essa relevância e ganha essa parceria com o negócio. Então, acho que a gestão de riscos ela tem um papel importante nisso, né? A parte de resiliência, de continuidade de negócio, ela tem um papel relevante nisso. Continuidade de negócio, a parte operacional, é algo que eu estou sendo provocado muito, não só no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, é uma agenda constante, e questões de ataques cibernéticos, questões relacionadas à tecnologia, né, que a gente vê cada vez mais frequentes, questões relacionadas a riscos físicos de mudanças climáticas, são realmente temas que são relevantes, temas que precisam estar na pauta, e pensando num viés de custo, a gente consegue, dentro de uma estrutura, trazer, num momento de crise, num momento que o negócio parou, impacto no custo muito menor do que se a gente for agir, né, de uma forma reativa e não preventiva. Tá? Então, essa era a minha contribuição, as minhas reflexões que eu queria fazer nesse cenário, né? E aqui, por último, eu trago um esquemático onde a gente pode tangibilizar tudo isso que eu falei. Né? Então, a gente tem todo um trabalho que a gente tenta evitar o risco. Né? Então, a gente fala de toda a estrutura da gestão de riscos como um todo, né? Porém, a gente não consegue evitar tudo que pode dar errado no negócio. E, nesse sentido, né, a gente tem, no momento zero, a gestão do incidente. Então, se alguém se machucou, o que a gente precisa tratar das pessoas no momento zero. No momento seguinte, a gestão da crise e da continuidade de negócio, e, na sequência, como que a gente recupera o negócio. Né, aqui vocês estão vendo 3 grandes montanhas, né, do que a gente chama. Né, a primeira é o momento mais grave da crise, que é aquele momento imediato, onde a gente precisa tomar as ações, onde a gente precisa ter o comitê de crise, onde a gente coloca os protocolos em ação. Na sequência, no momento mais amarelo, a gente já está ali tratando da continuidade do negócio, né, trazendo o negócio para a normalidade. Por último, né, no mais verdinho, a gente trabalha toda a parte de recuperação de desastre.
Tá? Então, essa era a contribuição que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Fico totalmente à disposição, se vocês quiserem se aprofundar em algum ponto, se vocês quiserem, de alguma forma, estressar alguma desses itens que eu falei. Tá? E, mais uma vez, repito, é um prazer enorme aqui estar falando para uma plateia tão qualificada quanto o público aqui da ANEFAC. Obrigado. Lúcia, na identificação e avaliação dos riscos. Lúcia, na identificação e avaliação de riscos associados à ética nos negócios, um dos maiores temores da governança corporativa é o risco de fraudes e ou ruptura de controles internos, com todas as suas consequências. Como lidar com essa ameaça? E, em caso de ocorrência, como mitigar seus efeitos nos negócios, no valor da empresa e na imagem junto à sociedade? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo, Pedro. Obrigada pelo convite da ANEFAC. Vou trazer aqui o ponto de vista de quem trabalhou durante 20 anos em empresas. E o jurídico sempre é um departamento que trabalha muito próximo à gestão de riscos, né? Então, eu me identifiquei com muitas coisas aqui que o Rodrigo trouxe, e eu acho que tem 2 pontos críticos na hora de fazer uma boa gestão de riscos. Primeiro, engajamento do restante da liderança. Infelizmente, muitos líderes acham que a gestão de risco é um trabalho puramente do gestor de risco, não entendem o seu papel como líder, tanto na identificação dos riscos, na qualificação deles e no plano de mitigação. E o segundo, que acontece muito às vezes, é a falta de independência, né? O gestor de risco, muitas vezes, enfrenta a resistência do seu líder, ou do conselho, ou de um comitê, para seguir com o trabalho adiante, porque, às vezes, eles não enxergam aqueles riscos. E é aí que muitos cisnes negros aparecem, né? Então, na minha experiência profissional, todos os riscos que eu enfrentei foram ou cisnes negros ou rinoceronte cinza, mas ninguém via. Eu acho que a estrutura de risco ela tem que ter uma certa independência. Se for uma empresa que tem um conselho de administração e um comitê de auditoria, tem que ter esse contato direto, sem filtro. Muitos CEOs não gostam que a matriz de risco vá parar na mão de um comitê de auditoria, sem que ele revise. Eu já observei muitas canetadas e depois esses riscos acabaram se materializando. Falando concretamente nos riscos de fraude e de ética, né? Fraude é um pouco mais, eu diria, um pouco mais temido, porque tem a ver com números e você tem um CFO. Quando você tem um bom CFO à frente de uma empresa, ele traz esse tema no primeiro dia. Já o risco reputacional, para muitas empresas, hoje menos, mas é um pouco mais intangível. Ou seja, é um exercício que você tem que fazer para entender o que poderia prejudicar a reputação da minha empresa. Então, eu vou dar alguns exemplos de vivências que eu tive em gestão de crise, que demonstram bem como essa questão do risco reputacional. Minha primeira experiência com gestão de crise foi a partir de 2006, onde eu fui trabalhar numa construção de uma usina siderúrgica no Rio de Janeiro. Era uma usina siderúrgica de uma empresa alemã, chamada ThyssenKrupp. À época, era o maior investimento privado no Rio de Janeiro nos últimos 40 anos.
E eu comecei do zero, com os contratos, contratando as empresas que iam trabalhar lá e fiz carreira nessa indústria. E eu me recordo que, logo de início, a gente tinha uma pessoa de riscos, que também fazia seguros, mas, quando a gente conversava sobre a matriz de risco, os riscos que eles consideravam eram muito mais ligados ao início das operações, os impactos financeiros e operacionais se atrasasse a obra, né? Essa era a maior preocupação. Tinha ali um rinoceronte cinza, que era a questão do relacionamento com a comunidade, porque nós estávamos em um distrito industrial, mas que era rodeado por uma comunidade. Mas estava ali, a gente tinha uma área de relações com a comunidade, que conversava com eles, enfim. Não tinha muito... Estava lá o risco, mas não se trabalhava muito em cima dele. Até que a usina entrou em operação, e, depois de um tempo, aconteceu uma coisa que, para quem já morou no Vale do Aço, enfim, é bastante comum, mas, para quem nunca residiu ou perto de uma siderúrgica ou trabalhou no setor, é uma novidade, que é a famosa chuva de prata, ou seja, a chaminé da siderúrgica começa a expelir um grafite que cai no seu entorno, e aí caiu todas as casas que circundavam a siderúrgica, e aí foi um risco o que me chocou à época, que depois que aconteceu, eu conversava com os técnicos, e todos os técnicos falavam, não, mas isso é normal. Na própria Alemanha, onde a gente tem as nossas siderúrgicas, isso acontece o tempo todo, o pessoal sabe. Eu falei, tá, mas ninguém nunca falou isso comigo. Eu fiz media training pela empresa, porque eu era uma das pessoas que foi selecionada para ser um porta-voz da empresa. Eu fazia relações governamentais, então eu estava sempre muito próxima, tanto do governo quanto da comunidade, e eu não sabia. E, quando isso aconteceu, foi para mim que todo mundo olhou, porque é sempre para advogado, né? A primeira pessoa é sempre... E agora, Lúcia? Tá bom. Bom, a gente teve que fazer um trabalho, instituir pela primeira vez um comitê de crise, a gente não tinha. Primeiro, para ver a questão de comunicação, tanto comunicação interna com os empregados, porque as pessoas às vezes esquecem, né? Mas o empregado, ele também, mesmo que ele não seja um porta-voz oficial, ele é um porta-voz da companhia. E as pessoas perguntam para ele. Sabem que a pessoa trabalha naquela empresa e quer saber o que aconteceu. Então, esse trabalho é muito importante, com a comunidade, obviamente, que queria ser ouvida, e com razão. As pessoas estavam com a casa cheia de grafite, assim, enfim. E com o governo, que, obviamente, estava preocupado, porque a gente tinha licenças ambientais, a população pedindo respostas, e a gente tinha que dar o conforto para o governo não tomar medidas drásticas que pudessem impedir nossa operação. A saída nesta crise, em específico, foi assinar um TAC. Né? Depois teve desdobramentos, tivemos inquéritos, tudo. Mas o que me chamou a atenção é que realmente era um risco que, se tivesse esmiuçado com o pessoal técnico, estaria mapeado, mas não estava. Depois, um pouco mais tarde, como diretora jurídica para a América Latina de uma empresa que fazia análises laboratoriais de segurança alimentar, passei por uma crise muito semelhante à Lava Jato, que foi a Operação Carne Fraca. Nós éramos o laboratório que tinha um contrato exclusivo para fazer análise das carnes da BRF. E, na Carne Fraca 2, a BRF é quem foi envolvida, investigada, e um dia eu acordo, meu telefone bombando, né? Condução coercitiva do meu CFO, do meu CEO, do meu diretor de operações, 5 colaboradores presos, em Curitiba, diga-se de passagem, porque a operação...
a operação que estava em questão era do Paraná, e aí já levaram para Curitiba, ficaram perto do Palocci, ali, mesmo tratamento. E todo mundo olhando para mim, e aí, Lúcia, o que a gente faz? Estão super preparados, né, para a gestão de crise. E aí, eu tive que respirar 5 minutos, falei, bom, tenho essas frentes. Então, primeira coisa, os criminalistas. Vamos começar com os criminalistas. Eu preciso dos criminalistas para defender os executivos, defender não, mas apoiar os executivos com a condição coercitiva. Eu preciso do criminalista que vai ajudar os que foram presos. E eu preciso do criminalista que vai defender a empresa. Porque a gente tem conflitos entre as pessoas até então. Segunda coisa é em quem que eu vou me apoiar aqui. Porque quando acontece uma operação como essa, não é que chega alguém, bate na porta, te entrega um calhamaço de papel para você ler e entender o que está acontecendo. Você não sabe, não tem acesso aos autos, só sabe que... Tem que começar do zero. Exatamente. Então, instituí um gabinete de crise. Eu me mudei, à época, para o escritório do criminalista, porque, como advogada, tem aquela questão do sigilo advogado, então... tratar as coisas com maior sigilo. E, segundo, eu tinha que começar uma investigação forense, porque, quando eu falei à empresária francesa, quando eu falei com a matriz, a resposta foi, não, a gente não faz nada errado. Eu falei, como você sabe? Você está na ponta? A gente não tem como garantir, infelizmente, como advogada, eu tenho que te dizer, que não tem como garantir que não tem mal feito. Então, a gente teve que iniciar uma investigação forense, com uma empresa de reputação, para entender se tinha alguém envolvido, se tinha algum mal feito ou não. E, além disso, comunicação, né? Aí, de novo, comunicação com os empregados, principalmente os empregados que tinham contato com os clientes, porque todos os clientes começaram a ligar para perguntar o que estava acontecendo. Comunicação externa. Era uma empresa que pertence a uma família, o nome da empresa era o nome da família, então, reputação, para a gente, neste caso... Sem dúvida. Era o mais importante. E, por fim, lidar com a pressão governamental, porque esse negócio em específico ele é altamente regulado, ele depende de licenças de Anvisa, de Inmetro, do MAPA, e o que aconteceu, que é o que acontece, porque a lei para o funcionário público é muito pesada, e o funcionário público não assina embaixo de qualquer coisa que possa prejudicar o CPF dele. A primeira coisa que aconteceu foi realmente a revogação das licenças, e sem as licenças não podíamos operar, sem operação não tinha negócio. Então, foi uma crise bastante complicada, bastante difícil de gerir. Não acontece facilmente, mas o que eu me recordo é que o mais difícil foi convencer o pessoal na França da importância. Porque era a época da Lava Jato, então eles não estavam entendendo exatamente todas as implicações que aquilo poderia ter para o negócio deles. Eles estavam preocupados com a reputação, mas eles não entendiam que as implicações poderiam ser todas as implicações que a gente teve. Certo. Você estava falando de comitês de governança. Eu me recordo, como preparação para esse painel, eu peguei 55 empresas de capital aberto que participaram do nosso Prêmio Transparência do ano passado. E fui pesquisar o que se referia à governança. Muito bem. Então, as empresas com receita líquida acima de 20 bilhões, eu olhei todas, li todos os relatórios de administração e alguns sites. Então, elas tinham comissão de gestão e compliance, comitê de controles internos, comitê de controles, compliance e ética, diretoria de controles, diretoria de risco e compliance, o que você imaginar, todas tinham. Todas tinham comitê de auditoria instalado, todas tinham auditoria interna. E, bem, eu fui para
as empresas, eu pulei as do meio, eu fui para as empresas com receita líquida abaixo de 5 bilhões. Uma amostragem muito interessante, que foram as empresas premiadas. A coisa é completamente diferente. Então, você tem empresas, na sua estrutura organizacional, são empresas familiares / abertas, que têm o seu CEO e seu CFO participando do conselho de administração, participando muitas vezes do comitê de auditoria. Então, essa inter-relação nessas empresas menores torna, a meu ver, a ocorrência de riscos não identificados muito grande. O que você acha disso? Eu concordo com você. Na minha penúltima experiência profissional, foi numa empresa brasileira que estava preparando para abrir capital. Então, eu fiz toda a estruturação da governança, instituí os comitês, o conselho, enfim. Era secretária do conselho. E nós chegamos a ser listados na B3, só não abrimos capital porque, como todos sabem, em 2021 a janela fechou e aí já não teve mais IPO. Mas a gente tinha todo o ônus de uma empresa listada. E eu observava muito isso, essa questão da interferência dos executivos C-level no que ia para os comitês. E eu acho que isso não é a melhor prática. Eu acho que deveria, como eu falei, eu acho que tem que ter um trânsito livre, principalmente para uma pessoa que é o responsável pela auditoria ou responsável pelos riscos da companhia. Por quê? Porque esses comitês e o conselho, eles estão lá justamente para ter visibilidade do que está acontecendo com a empresa e poder contribuir ou até sugerir medidas melhores, porque quem está no dia a dia da operação, às vezes está muito cego, né? Você está muito olhando o básico. E quem está de fora, que são justamente os comitês e o conselho, é quem pode trazer um novo olhar para o assunto e talvez identificar uma relevância que nós, do C-Level, não identificamos. Perfeito. Rodrigo, bom, eu entendo que a inteligência artificial veio para ficar. Então, eu me recordo que, quando tivemos em larga escala a aplicação do computador, o Gordon Moore, que era um químico estadunidense, cofundador da Intel, ele, num artigo em 1965, ele escreveu que ele observou que o aumento no número de transmissores dos chips, ele teria um aumento de 100% a cada 2 anos, com custo muito menor. Depois, um colega dele disse que isso era a cada 18 meses e não 2 anos. E isso se comprovou até 2021, 2022. No caso da inteligência artificial, essa velocidade é muito maior. Então, eu te pergunto, quais são os riscos associados numa empresa, os riscos associados à implementação da inteligência artificial? Bom, esse é um tema super quente nas discussões que a gente tem em relação a risco. Eu acho que hoje é impossível a gente falar de risco e não tocar nesse tema, né? Porque é uma tecnologia que, por mais que pareça futurista, é uma tecnologia de agora, é uma tecnologia que você consegue aplicar hoje, né? E ela serve para diversos fins, né? Outro dia eu estava vendo que na evolução, né, dos 1 milhão, 10 milhões de acessos, algo assim, né, que o rádio demorou 30 e poucos anos, né, esse último aplicativo que transforma foto em desenho, que vocês já devem ter visto em algum lugar, ele demorou 1 hora para conseguir um volume gigante de pessoas baixando e acessando. Só para a gente fazer um comparativo aqui com a velocidade do que a gente está comentando. E isso vem acontecendo nas empresas. A gente fala sobre muito o uso responsável da inteligência artificial, então, vieses algorítmicos,
ética da própria inteligência artificial. Então, se você for observar até a própria evolução do ChatGPT, como exemplo, no início, quando ele foi lançado, você perguntava para ele como é que constrói uma bomba, ele te fala assim, passo 1, 2, 3, no final você tem a sua bomba. Se você perguntar para ele hoje, ele já não te ensina, né? Então, isso é o que a gente chama de guardrail, né? Então, o LLM, que está por trás da inteligência artificial, ele produz qualquer coisa, qualquer situação, ele consegue raciocinar, ele tem lá as conexões. Então, a questão da gestão de risco está muito associada aos guardrails que você coloca dentro do sistema. E aí, para ilustrar o impacto disso, quando isso não é feito de uma forma adequada, né, isso é dado público, tem uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa aérea, que lançou um aplicativo com inteligência artificial para interação com o cliente. E essa inteligência artificial foi acessada por um cliente. Esse cliente tinha perdido o voo porque um parente dele tinha falecido, e ele foi perguntar sobre a política de luto da empresa. A empresa não tinha nenhuma política de luto, mas a inteligência artificial também não tinha o guardrail adequado. Ela inventou uma política de luto e deu um benefício para esse cliente que a empresa não tinha previsão de dar. E esse cliente conseguiu esse benefício. Então, é muito importante, quando a gente está olhando a inteligência artificial, que a gente entenda que ela é um assistente, ela não é o final. A gente vai chegar a um momento que a inteligência artificial vai tomar decisão, a gente já está caminhando para isso com os agentes, mas isso ainda não é uma realidade hoje, né? Então, quando a gente vê a questão de riscos, né, não só questões éticas e viés algoritmos, a gente vê o processo de negócio sendo configurado dentro desses guardrails, é uma coisa importante para a gente pensar e para a gente ter aí na visão de riscos, e também no viés jurídico, entender, caso ela faça alguma coisa errada, como que a gente se protege em termos jurídicos, colocando ali, né, algumas premissas em cima dessas decisões que a própria inteligência toma. Perfeito. Lúcia, uma perguntinha aí que estava pipocando assim, né, em muitos dos nossos colaboradores. Em janeiro de 2025, o Trump assinou o decreto pausando aquele ato de práticas corruptas no exterior. E tem um prazo de 180 dias para que esse ato seja revisto, não é? Muito bem. Por que ele fez isso? Basicamente, alegadamente, né, a pausa seria porque a lei estaria minando a capacidade das empresas americanas fazerem negócios no exterior, não é? Estavam perdendo competitividade, principalmente em países, não é o nosso, pelo amor de Deus, com um problema maior de corrupção e pagamento de propinas. Como você vê o efeito desse ato, terá um efeito internacional na ética das empresas? Eu vejo com bastante preocupação, porque o FCPA é de 77 e foi a lei pioneira na questão do combate à corrupção. Até hoje a mais importante. A gente teve depois as diretrizes da OECD, a gente teve o UK Bribery Act, temos aqui a nossa lei nacional de 2014, mas sem dúvida a FCPA ela foi muito importante por algumas questões. Primeiro, porque ela punia não só as empresas americanas, mas qualquer empresa que tivesse uma relação com os Estados Unidos. Então, foi uma lei que, globalmente, começou a mudar o comportamento das empresas. Segunda questão é que, até então, e aí muitos desse público devem saber, até então, as empresas elas costumavam deduzir dos impostos de renda valores que eram pagos fora do país como propinas,
com a justificativa para viabilizar negócios, né? Essa prática continuou na Europa até meados dos anos 90. Então, para vocês verem como é meio recente essa questão aí de corrupção. Assim, eu que trabalhei muitos anos em multinacional, o FCPA sempre foi uma forma de me proteger de qualquer tentativa de ganho ilícito por uma autoridade coatora brasileira, porque sempre que eu entendia que a conversa estava indo por esse lado, a primeira coisa que eu falava, olha, somos uma empresa americana ou somos uma multinacional, tem FCPA, a gente não pode. A gente vê que, mesmo com isso, aconteceram, né? Tivemos vários escândalos aí pelo nosso Brasil. Então, mesmo com o FCPA, existe, mas eu digo que o FCPA realmente fez com que a mentalidade das empresas mudasse globalmente, com medo de ter o DOJ ou a Secretaria de Comércio atrás deles. Você vê, por exemplo, que quando teve Lava Jato, Odebrecht e JF foram uma das empresas que tiveram que também fazer negociações com o DOJ e com a SEC. O Brasil, apesar de ter a sua lei anticorrupção, apesar de ter tido que se adaptar a essa realidade das empresas multinacionais, tem uma percepção de corrupção no exterior que não é das melhores, né? A gente está em 96 no ranking de 180. E se vocês em termos populacionais, mais de 70% acredita que no Brasil há corrupção. Então, eu acho que esse relaxamento do FCPA é prejudicial, porque muitas empresas podem aproveitar esse momento para retroceder a comportamentos antigos, com a mesma desculpa de que é para viabilizar o negócio. Mas o meu alento, assim, eu não vejo como terra arrasada, justamente pelo que a gente conversou com relação ao risco reputacional, né? Então, depende do quanto a empresa valoriza a reputação dela. Eu acho que vai ser muito o fiel da balança, na verdade, vai ser a questão da reputação das empresas e o quanto elas prezam por essa reputação. Perfeito. Rodrigo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. A minha experiência em conselhos de administração e muitos anos trabalhando com as empresas, é que há sempre uma dúvida, principalmente para as empresas menores, menos estruturadas, o que vem antes, o planejamento estratégico ou a identificação de riscos? Você não consegue identificar riscos sem ter um planejamento estratégico, você não consegue fazer um planejamento estratégico se os riscos não forem identificados. Como resolver isso? Essa é uma discussão até comum mesmo nos conselhos, porque, no meu entendimento, isso tem que ocorrer em conjunto, né? Então, a gestão de riscos, né, no âmbito corporativo, né? Então, o gestor de risco corporativo que trata dos temas, né, ou que ajuda o negócio, né, a entender os temas, né, mais relevantes, ele tem que ter uma cadeira na discussão do planejamento estratégico, porque até o norte que vai ser dado para o negócio, ele precisa ter um olhar de risco. Isso acontece, né, até de uma forma semi-estruturada, quando você pensa numa análise SWOT, onde você vai olhar fraquezas, você vai olhar ameaças, você vai olhar oportunidades. Isso ocorre, mas isso não está conectado diretamente com a gestão desses riscos, né? Então, eu faço uma análise numa visão estratégica, né? Isso tem questões de mercado, às vezes tem uma visão do C-Level em cima da operação, mas quando você tem um gestor de risco que vai conectar isso dentro do negócio, vai fazer os desdobramentos, né? Vai trabalhar isso com cada área, isso se torna mais efetivo. Porque o que eu vejo muito acontecer hoje? A gente faz toda essa discussão de planejamento estratégico, análises de riscos que são feitos por um time, e depois um outro time
vai fazer as discussões, vai fazer as entrevistas, vai montar a matriz de risco, vai levar essa matriz para discussão, eventualmente vai discutir até o apetite a risco, mas o planejamento estratégico já está feito, eu já tenho ali uma série de informações que já foram validadas e está seguindo adiante, e isso, quando ele é feito em conjunto, ele tem muito mais eficiência no desdobramento e na execução do próprio plano. Então, uma coisa que é muito comum no mercado financeiro, quando a gente fala de apetite a risco, não é tão comum quando a gente sai desse ambiente, né? A gente vem evoluindo para uma visão mais metrificada, em cima de dimensões, mas é uma discussão que tende a ser muito filosófica nos negócios, né? Então, quando tem uma pessoa de risco que vai tangibilizar e que vai trazer essa visão, por exemplo, eu não vou correr riscos associados a questões de compliance para viabilizar o meu negócio, né? Isso não vai fazer com que o meu negócio vá adiante. Eu vou, voltando para a analogia do carro, se eu não pisar no freio ali, eu vou dar de cara no muro ali na frente. Então, é importante ter essa visão, é importante ter essas provocações da área de risco no momento da construção do planejamento estratégico e durante a execução também do planejamento estratégico, ter o apoio ou ter a visão de riscos, né, ajudando ali com melhores informações, ajudando no processo decisório como um todo. Muito bem. Olha, nós estamos com o tempo ali se esvaindo. Eu vou escolher uma pergunta e aquelas não respondidas serão respondidas depois, não é? Pode ser no coffee break ou então serão respondidas no próprio site da ANEFAC. A pergunta é do Márcio Arruda. Quanto vocês entendem que no Brasil, considerando o nível e a qualidade do empreendedorismo praticado pela maioria dos empreendedores, que, em geral, pequenos e médios, a gestão de riscos e o planejamento estratégico estão presentes no dia a dia da gestão? Bom, eu acho que esses dois temas eles estão sempre presentes. Talvez não de forma estruturada. E aí que está o desafio, né? Quando você trata riscos de uma forma isolada, ou seja, por demanda, né? Chegou um tema aqui, vou falar com o meu time de finanças, vamos discutir qual que é a estratégia, vamos ter hedge ou não, qual que é o risco, a gente decide, tá decidido, então vocês fazem isso. Depois vem um time de suprimentos, a gente fala de estoque, a gente fala de logística, o logística está resolvido. Aí, no final, chega o time do jurídico, né, onde tudo desemboca no jurídico, né, os problemas, e a gente trata isso de forma isolada. Quando a gente tem isso estruturado de forma integrada, é possível a gente ter a visão do todo. E aí a gente consegue tomar melhores decisões, onde a gente precisa melhorar, onde a gente está mais vulnerável de uma forma ampla, aonde a gente está bem e aonde a gente está menos vulnerável, e isso pode ser testado pela auditoria, e se encontrar alguma vulnerabilidade adicional, a gente consegue tratar tempestivamente, a gente consegue entender os riscos que têm menor impacto e a gente está menos vulnerável e a gente pode redistribuir recursos, e riscos que eventualmente não têm tanto impacto, mas a gente está mais vulnerável e que a gente pode tratar como um risco emergente, está ali pronto para responder. Então, a minha resposta seria, olham, mas tem aí um espaço grande de melhoria para tratar isso de uma forma estruturada. Quer acrescentar alguma coisa? Eu ia acrescentar que o que eu tenho visto muito nas pequenas e médias empresas são os riscos associados a ataques cibernéticos e inteligência artificial. Eu, até hoje, só vi empresas desse porte trazendo realmente um plano de... investindo em planos de continuidade em negócio para ataques cibernéticos. Interessante, né? Ser a maior preocupação, realmente. Porque é onde está a dor, né? É onde se materializa e onde a gente tem um impacto que a gente costuma falar, e eu já estou me repetindo sobre isso já há uns 5, 6 anos, que o ataque cibernético não é se, mas quando, né? Então, é algo que realmente, se tem algum risco que a gente precisa olhar no detalhe, é o risco de ataque cibernético. Perfeito. A minha experiência com empresas pequenas
né, onde normalmente eu atuo, é que quando eu começo numa análise SWOT, né, e peço para os donos, os executivos, identificarem os riscos, as fraquezas, as oportunidades, os pontos fortes, é muito difícil, né, fazer esse exercício, porque às vezes eles nem sabem, né? Então, uma vez eu perguntei para um dirigente de empresa, ele falou, não, eu não tenho risco, eu estou com as minhas vendas bem estruturadas, meu pessoal está aí muito bem, a produção está muito bem, minhas fontes de matéria-prima estão bem estruturadas, né? Eu não tenho problema. Eu falei, escuta, me diga uma coisa, quando você põe a cabeça no travesseiro, o que te vem, e pensa num risco, né? Sabe aquele risco que dá aquele frio na espinha de vez em quando? O que vem na sua cabeça? E ele falou, pensa, amanhã você me diz. Chegou no dia seguinte, ele falou, olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo essa semana que um concorrente muito maior do que ele trabalha com alumínio, né? Os produtos que ele produz são à base de alumínio. Ele falou, eu soube que o meu concorrente, que usa as mesmas fontes de matéria-prima, resolveu fazer uma compra de 6 meses a 1 ano. Isso vai me deixar sem matéria-prima. Quer dizer, o cara estava desesperado, né? E não sabia, e não falou. Quer dizer, numa análise SWOT, né, isso seria uma ameaça muito importante ele pôr na mesa e procurar as soluções. Então, a empresa menor, a empresa pequena, ela tem assim, muito mais espaço, né, para trabalhar com riscos e contingências, né? Bem, eu queria agradecer aos nossos palestrantes, ao Rodrigo, à Lúcia Helena, pela brilhante apresentação que nos presentearam, né? Algumas transparências e apresentações estarão disponíveis no site da ANEFAC. E eu gostaria, então, de chamar, nesse momento, o Clóvis Madeira, conselheiro colegiado, o Gildo Freire de Araújo, presidente regional São Paulo, e a Tatiana Ricci, head adjunto de contabilidade, para entregar uma lembrança aos nossos painelistas.